Programa Caçador de Mim, um oferecimento Destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, eu, caçador de mim. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Caçador de Mim. Esse programa que tem uma proposta diferente. A nossa intenção é auxiliar as pessoas nessa tão importante busca pela autorrealização, que em nossa aposta se dá sim através do autoconhecimento. Estaremos juntos todos os domingos, às 1h15 da tarde, aqui na PUC TV. A nossa proposta é ousada. Queremos mostrar o lado positivo da vida, das pessoas e do mundo. Vamos te mostrar gente que faz o bem, pessoas que têm histórias incríveis de superação. Você vai conferir que o autoconhecimento pode ser a tão sonhada chave para te conduzir à autorrealização. Com essa chave, você terá acesso a recursos capazes de contribuir para o alcance de todos os seus sonhos. Vamos te mostrar que é possível ser um caçador de si mesmo e assim ser mais feliz, construindo um mundo melhor a partir do seu próprio mundo. Afinal, tudo muda quando a gente muda, não é mesmo? Pergunte a você mesmo, quais são os seus medos? Por que eles existem? Você é realmente feliz? Sua vida é exatamente aquilo que você sempre quis? Quais são os seus sonhos? São muitas as questões e as respostas talvez estejam onde você menos tem buscado. O nosso programa será um mix de entretenimento, informação e musicalidade. Teremos entrevistas com profissionais que são referência na busca do autoconhecimento, além de momentos para sua reflexão. Obrigado por estar conosco. Começa a partir de agora o programa Caçador de Mim. E a estreia do Caçador de Mim está sensacional. No nosso primeiro programa, você vai conhecer a história do Joaquim Camilo. Nasceu com paralisia cerebral, passou por 23 cirurgias, rompeu barreiras e hoje é exemplo por onde passa. Você pode não fazer tudo, mas você deve fazer tudo que você puder. Tem ainda uma entrevista super bacana com o educador e psicólogo Marcelo Albuquerque. Ele vai contar para você quais são os caminhos para a autorrealização. Se você ainda não conhece, nós vamos te apresentar os caçadores de bons exemplos. Eles rodam o Brasil atrás de pessoas que trabalham por um mundo melhor. E tem ainda o nosso momento musical e a reflexão do dia. Não saia daí, o primeiro Caçador de Mim está sensacional! Caçador de mim. Quando eu recebi a notícia de que eu passei um dos melhores dias da minha vida, me permitiu estudar em uma universidade particular do porte da PUC. Não preciso me preocupar com a mensalidade. Atualmente eu faço iniciação científica na área da computação forense. Hoje eu tenho 50% do vestibular social e 50% de financiamento. Então eu pago 0 de mensalidade. Essa oportunidade que a PUC dá é excelente. Vestibular Social PUC. Inscrições até 13 de maio. Eu, caçador de mim. E hoje, em nosso programa de estreia, você vai conhecer uma história que vai mexer com sua emoção. Você vai conhecer o Joaquim Camilo Couto Filho. Nascido na zona rural, ele teve paralisia cerebral e precisou de 23 cirurgias para conseguir andar. Mas com a ajuda da família, ele superou todas as expectativas e hoje é exemplo de vida por onde passa. A história dele você confere agora. Eu nasci em Inhumas, aqui no município de Inhumas. Eu nasci dia 28 de dezembro de 1959. Eu tive paralisia cerebral no parto, eu tive uma anorexia, alguma coisa em torno de 45 segundos, em razão da minha deficiência, do grau de comprometimento do aparelho locomotor. Quando eu era pequeno, eu andava a cavalo porque eu não andava. E esse andar a cavalo para mim foi
realmente um divisor de águas. Eu não andava, eu andava muito mal. Esse não andar significa, para mim eu andava, mas aquilo não era andar, era locomoção, que você dava um jeito, você se arrastava, você se apoiava em alguma coisa, né? E ia. E eu não me sentia com deficiência, entendeu? Eu não... Realmente eu tive uma infância muito feliz. Quando eu precisei andar de cadeira de rodas, eu aprendi a andar de bicicleta. Eu precisava aprender a andar de bicicleta para eu participar um pouco mais das coisas, porque eu não dava conta de andar. E as pessoas me faziam ver que eu era deficiente. O grande problema nosso, da pessoa com deficiência, é a locomoção e a dificuldade de ir para a escola. Porque a escola, ela me aceitava por uma determinação e uma autorização, por exemplo, da Secretaria de Educação. Eu era aquele aluno que a Secretaria de Educação abriu uma exceção. Quando eu precisei trabalhar aqui, a pessoa fala, não, ou você quer que assine a sua carteira, ou você quer trabalhar comigo. Porque eu tô fazendo um favor para você. Porque ninguém aceita deficiente. Escutei isso muitas vezes. E comecei a trabalhar no escritório de engenharia, eu fazia o serviço de rua do escritório, né? E eu fazia na bicicleta, porque eu andava de bicicleta, ia no banco e fazia faxina no escritório. E eu ficava fazendo isso e no tempo que me sobrava eu aprendi a desenhar. Aí quando eu me dei conta, eu estava projetando, eu estava desenhando. Foi por isso que eu fui para a escola técnica, eu precisava me qualificar. Eu era o único portador de deficiência com a minha condição lá na escola técnica, né? Tanto que eu tinha um colega que me ajudava a subir a escada da escola porque não tinha adaptação nenhuma, sabe? Esse negócio de eu não dou conta, para mim não existe. Eu só consegui uma função na Caixa depois que nós passamos a ter o processo seletivo interno. Antes a gente tinha um processo seletivo, mas que você era escolhido. Eu chegava sempre na última fase. E na última fase eu era preterido porque como é que os clientes vão entender que você tem deficiência e você está trabalhando como gerente, por exemplo? Então, eu vejo isso hoje na Caixa. Não, ser exemplo na Caixa, sou. Eu acho assim, a sensibilidade de muitas pessoas me ajudaram. A gente não chega a ponto nenhum sozinho. Eu fiz ao todo 23 cirurgias. Cirurgias no aparelho locomotor, eu fiz alongamento de tendão, alongamento de adutores, correção de planta de pé, alongamento de tendão de Aquiles, eu fiz uma correção na perna. Nesse processo de médico, a minha mãe teve um fator determinante para mim. Por quê? Porque o meu pai não queria que eu operasse, não achava que eu ia sofrer e não ia adiantar nada. E na época que eu fiz os tratamentos era muito empírico, a gente não sabia qual era a consequência. Eu acho assim, todos nós temos dificuldades, mas as nossas dificuldades elas são para o nosso crescimento. Ou eu me abato por elas ou eu venço. As cirurgias foram um sucesso. Sou casado com a Daniela. Daniela é uma pessoa extraordinária, farmacêutica, e tenho 2 filhos, o Matheus com 18 anos e o Pedro com 16. Tivemos algumas questões que os meninos precisaram fazer um acompanhamento com o psicólogo e a psicóloga perguntou para mim um dia o que os meus filhos achavam da minha deficiência. Ela perguntou para o Matheus e para o Pedro qual que era a importância, o que significava a minha deficiência, né? O fato deles terem um pai com deficiência. Para minha surpresa, eles não se deram conta até aquele momento que eu tinha deficiência nenhuma. O que eu vejo é que nós precisamos de objetivos. Eu sempre tive o objetivo de não ser pesado a ninguém pela minha deficiência. Eu não quis ser, eu sempre quis ser provedor. Porque ninguém espera nada de quem tem alguma deficiência. Então tudo que você faz para aquela pessoa que acha que você não pode nada é muito. Porque eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu. Eu consegui assimilar a educação que eu tive na minha casa.
Muitas vezes, o mais difícil é o que te dá mais prazer e satisfação, é o mais difícil. Porque o meu objetivo de vida sempre foi ser feliz. E eu acho que todos nós temos bons motivos para viver. Você não pode desistir de si mesmo, sabe? Acredite que você pode, e você pode mesmo, não é só questão de retórica não, sabe? Você pode não fazer tudo, mas você deve fazer tudo que você puder. Viu só? O Joaquim Camilo mostrou para nós que querer é poder e que as nossas limitações, assim como os processos de superação, estão dentro de nós mesmos. E no próximo bloco você vai conferir um bate-papo muito bacana com o psicólogo Marcelo Albuquerque. Ele vai te dar dicas de como trilhar o processo do autoconhecimento. A estreia do programa Caçador de Mim volta em 1 minuto. Eu, caçador de mim. Setup Music, produção musical de alta qualidade, com produtores altamente capacitados com mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Jairo Reis e Bororó estão prontos para recebê-los. Produção de CD, jingles, vinhetas, trilha sonora. Aqui seu áudio é tratado com carinho. Ambiente aconchegante, estúdio profissional e equipamentos com a mais alta tecnologia. Venha fazer parte da nossa trilha sonora. Setup Music. Eu, caçador de mim. E nós estamos de volta nesse que é o primeiro programa Caçador de Mim. E dessa vez para uma conversa, uma entrevista com o educador e psicólogo Marcelo Albuquerque. Marcelo Albuquerque, muito boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse projeto de luz. Então, Marcelo, a ideia de te trazer aqui hoje, né, diante da sua experiência como educador e como professor, é para ouvir a sua fala sobre o que vem a ser o autoconhecimento na perspectiva da psicologia. O autoconhecimento ele é primordial para que o ser humano ele faça escolhas felizes e adequadas. Uma pessoa que é destituída desse autoconhecimento, ela se torna, de certa forma, um clandestino de si mesmo, né? Um estrangeiro dentro da própria vida, porque ele não tem condições, ele não tem um referencial, um norte, para fazer escolhas, para tomar decisões, para assumir compromissos. Então nós compreendemos que o autoconhecimento é o nosso alicerce, a base para a tomada de decisões e assumir os desafios da vida. Para o nosso telespectador que nesse momento começa a entrar em contato com essa proposta, com esse convite do autoconhecimento, se nós fôssemos fazer uma análise de prejuízos e vantagens em se ter essa prática do autoconhecimento, o que você teria a nos dizer sobre isso? Os prejuízos são imensos. Porque uma pessoa que não mantém esse vínculo com a sua intimidade, com a sua essência, ele se torna refém de uma sociedade, ele se torna refém de uma relação autoritária, ele se torna refém de uma alienação. Uma pessoa que possui o autoconhecimento, ele se torna o administrador da própria vida, aquele que elege e sabe por que está elegendo os seus compromissos, os seus projetos, os seus programas. Então, uma pessoa que não detém esse autoconhecimento, ele pode se vincular a uma carreira que não tem nada a ver com as suas atribuições internas, a um relacionamento afetivo com uma pessoa com quem verdadeiramente não é a pessoa que ele ama e que ele mantém um vínculo afetivo saudável. Ele pode estabelecer relações com grupos, programas que muitas vezes não matam, não saciam a sua fome, a sua sede de conhecimentos e de realização pessoal. O exercício do nosso primeiro programa veio para convidar, o nosso telespectador a se apoderar. E esse apoderamento, a sugestão apontada pelo nosso programa é o autoconhecimento. Nesse sentido, a psicologia e mesmo a sua prática, como educador, você teria alguma sugestão de uma metodologia ou de um exercício simples, prático, que pudesse ser experienciado pelo nosso telespectador? Um dos exercícios é a gente, de repente, ter essa conduta de prestar mais atenção nas suas ações, nos seus comportamentos e, principalmente, como as pessoas reagem quando elas estão em relação com você. Você, quando chega no ambiente, como você percebe a receptividade das pessoas? Né? Qual é a reação? Você se percebe sendo uma pessoa querida, bem acolhida?
as pessoas gostam de interagir com você. Se você tem um problema com uma pessoa, pode ser algo pessoal, mas se você começa a perceber que em todos os lugares que você chega, não há uma certa acolhida, um certo carinho, um certo vínculo com você e que de certa forma as pessoas até fazem um esforço para te suportar, então essa pode ser uma pista de que você esteja alimentando algumas condutas e que condutas de repente essas que não estejam agradando, né, encontrando um endereço saudável na vida dos outros. Eu queria sugerir que você nos falasse um pouquinho sobre o autoconhecimento na perspectiva dessa dialética do ser e do ter. Ok. Eu acredito que nós precisamos começar urgentemente a gostar, a se aceitar, a se valorizar, a se amar agora, independente de alcançar toda aquela lista de itens que geralmente o ser humano almeja. Minha vida vai ter sentido quando eu me formar, quando eu encontrar o homem da minha vida, quando eu ganhar na Mega Sena, quando os meus pais fecharem os olhos, a herança, né, ficar aí por minha conta. Então, vida a gente não coloca na agenda. Alegria, realização a gente não coloca na agenda. Essa satisfação, ela precisa acontecer aqui e agora. Se você pudesse fazer uma consideração, né, para marcar esse momento de abertura do nosso programa Caçador de Mim, qual mensagem você gostaria de deixar para o nosso telespectador? Faça as pazes com você mesmo, aceite as suas limitações, lembrando que aceitar não é um convite a acomodar-se, né? Mas aceitar no sentido de respeitar que todos nós temos limites, temos medos, temos conflitos, mas junto com tudo isso, nós também, assim como nós temos esse lado sombra, nós também temos o nosso lado luz. Então que nós possamos aprender a olhar também para esse lado luz, para as nossas potencialidades e enxergar os nossos valores, porque com certeza nós temos, e muitos. Mas esse trabalho de autovalorização, ele precisa começar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. De tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e felicidade nesse projeto. E no próximo bloco aqui no nosso programa Caçador de Mim, você confere. Caçadores de bons exemplos, eles rodam o país atrás de pessoas e instituições que trabalham por um mundo melhor. Não saia daí, Caçador de Mim volta em 1 minuto. Eu, caçador de mim. Quando eu recebi a notícia de que eu passei um dos melhores dias da minha vida, me permitiu estudar em uma universidade particular do porte da PUC. Não preciso me preocupar com a mensalidade. Atualmente eu faço iniciação científica na área da computação forense. Hoje eu tenho 50% do vestibular social e 50% de financiamento. Então eu pago 0 de mensalidade. Essa oportunidade que a PUC dá é excelente. Vestibular Social PUC. Inscrições até 13 de maio. Eu, caçador de mim. Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E agora você vai conhecer uma história apaixonante. Um casal que decidiu rodar o Brasil em busca de bons exemplos. Venderam tudo que tinham, fizeram as malas e foram atrás de histórias de gente que faz a diferença. Hoje, colecionam exemplos de pessoas e instituições que transformam as comunidades inteiras. Eu quero convidar você a conhecer esse lindo casal, Yara e Eduardo, os caçadores de bons exemplos. Um casal simples, como tantos outros, que vivia no interior de Minas Gerais. Um belo dia, Yara e Eduardo resolveram mudar a rota da vida. Após 5 anos de casamento, era hora de sair pelo Brasil e conhecer pessoas que trabalham por um mundo melhor. Venderam o apartamento onde moravam, juntaram as economias e pegaram a estrada. Do início de 2011 até hoje, percorreram mais de 200 mil quilômetros em todo o país. Por onde passam, conhecem pessoas ou instituições que ajudam os moradores de suas comunidades.
Em 44 meses de expedição, os caçadores de bons exemplos já catalogaram 1.132 projetos. Para divulgar os trabalhos encontrados, usam um blog, as redes sociais e as entrevistas na TV. A ideia deles é disseminar as informações para o maior número de pessoas possível. Bom, antes, o que motivou a gente a sair foi querer viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo. Nós queríamos mudar o nosso mundo, para criar os nossos filhos, para passar os valores morais, não valor material para os nossos filhos, né? Então o início foi para mudar o nosso mundo. Aí fomos para a estrada. Chegando na estrada, a gente percebeu que apesar de ter vendido tudo, doado roupa, doado móveis, a gente continuava egoísta do mesmo jeito. Porque essas informações estavam ficando só com a gente. Aí a gente pensou, bom, vamos disseminar. Vamos distribuir essas informações gratuitamente. Depois que a gente fez isso, é que a gente percebeu qual que era o nosso pagamento. Rodando pelo Brasil, Yara e Eduardo já conheceram exemplos maravilhosos de vida. Sim, várias, assim, pessoas que ligaram pra gente falando que nunca tinha feito nada por ninguém, a partir daquele momento, a partir daquele momento que ouviu a nossa história, tá agindo. Agora teve um caso que se a gente parasse hoje, valeria a pena por todos, né? Que foi um rapaz que mandou um e-mail falando sobre toda a sua vida e a gente percebeu que é um rapaz muito bonito, muito bem sucedido, que tem tudo na vida, mas que não via sentido nela. Ele já tentou suicídio 3 vezes e não conseguiu, e ele estava elaborando a quarto suicídio, mas que não desse errado, que ele conseguisse concluir. E aí ele viu a nossa reportagem na TV, e quando ele viu, ele foi para dentro do nosso site e começou a pesquisar, e na hora que amanheceu ele falou, eu encontrei o sentido da minha vida, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer um projeto social aqui na minha cidade. Então quando a gente recebeu esse e-mail, a gente, nossa, é isso, esse é o nosso pagamento, vale a pena. A estrutura dos caçadores de bons exemplos é bem pequena. Eles levam tudo dentro do carro. E aqui no programa Caçador de Mim, você vai acompanhar a aventura desses apaixonados pela vida e pela prática do bem. Todas as semanas, os caçadores de bons exemplos vão mostrar uma história diferente de gente que doa o seu tempo em favor do próximo e que trabalha firme para a construção de um mundo melhor. Que exemplo de vida, hein? E você, é um caçador de bom exemplo? Ou conhece alguém que o seja? O programa Caçador de Mim quer divulgar o trabalho dessas pessoas que contribuem para um mundo melhor. Mande a sua sugestão para o nosso e-mail ou através das nossas redes sociais. Não saia daí, o programa Caçador de Mim volta já já. Eu, caçador de mim. Setup Music, produção musical de alta qualidade, com produtores altamente capacitados com mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Jairo Reis e Bororó estão prontos para recebê-los. Produção de CD, jingles, vinhetas, trilha sonora. Aqui seu áudio é tratado com carinho. Ambiente aconchegante, estúdio profissional e equipamentos com a mais alta tecnologia. Venha fazer parte da nossa trilha sonora. Setup Music. Eu, caçador de mim. A mensagem de encerramento do nosso programa de estreia é do livro Histórias para o Coração, da autora americana Mary Cousin. Um texto lindo que nos faz um convite para que percebamos a força que vem do poder do exemplo. Quando você pensou que eu não estava te olhando, você pendurou o meu primeiro desenho na geladeira e eu quis pintar outro. Quando você pensou que eu não estava te olhando, você deu comida a um gato perdido. E eu pensei que era bom cuidar de animais. Quando você pensou que eu não estava te olhando, você fez um bolo de aniversário só para mim. E eu entendi que as pequenas coisas eram especiais. Quando você pensou que eu não estava te olhando, você me deu um beijo de boa noite. E eu me senti amado. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi lágrimas descendo dos seus olhos e eu aprendi que às vezes as coisas doem, mas que não faz mal chorar. Quando você pensava que eu não estava te olhando, você sorriu e me fez querer ficar bonito, daquele jeito também.
Quando você pensava que eu não estava te olhando, você se importou e eu quis ser tudo o que podia. Quando você pensou que eu não estava te olhando, eu olhava. E queria lhe agradecer por todas aquelas coisas que você fez, quando pensava que eu não estava te olhando. Com essa linda mensagem, eu quero lhe convidar a refletir nas possibilidades infinitas e concretas que existem em você ser a mudança que tanto almeja para o mundo. Fique agora com um videoclipe que apresenta em forma de canção a poesia dessa linda música que dá nome ao nosso programa, Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu, caçador